Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a continuar crescendo e chegar cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A brisa gelada da noite de São Paulo cortava a pele, e o cheiro de asfalto molhado se misturava ao perfume do café recém-passado que vazava de uma padaria próxima. Sob a marquise de um prédio abandonado, com a luz bruxuleante de um poste a iluminar seu rosto marcado pelo tempo, estava Zé. Seus olhos, antes cheios de cansaço, agora brilhavam com um brilho inquietante. Ele aceitou o copo de café quente com um aceno de cabeça e, depois de um gole longo, começou a história. Moro aqui nessas ruas há mais de 20 anos, moço. Já vi de tudo. Gente que se perdeu, gente que se encontrou. A cidade mudando de cor a cada dia. Mas o que vou te contar, isso marcou minha alma de um jeito que nem o tempo apaga. Era uma noite como esta, fria, chuvosa, mas de aquelas chuvas fininhas que penetram nos ossos. O relógio da Torre da Sé tinha acabado de bater às 2 da manhã. Eu estava aqui mesmo, enrolado no meu cobertor velho, com meu pedaço de papelão como colchão, tentando enganar o frio e pegar no sono. O silêncio da madrugada em São Paulo, por mais contraditório que pareça, é um silêncio pesado, que esconde muita coisa. Não é um silêncio de paz, sabe? É um silêncio que esconde sussurros, lamentos e às vezes o que eu vi. De repente, um barulho me despertou. Não era de carro, nem de gente brigando, nem mesmo o latido distante de um cachorro. Era um arrastar, um som úmido e pesado, como se algo enorme e grudento estivesse sendo puxado pelo asfalto molhado. Abri os olhos com cuidado, só uma fresta, com medo do que poderia encontrar. A primeira coisa que vi foi a neblina. Ela estava densa, moço, mais densa do que eu tinha visto em anos. Ela abraçava os postes de luz, as fachadas dos prédios, as árvores da praça ali perto, transformando tudo em contornos fantasmagóricos. E no meio daquela névoa esbranquiçada e fria, lá na esquina, onde a rua vira e some de vista, eu vi um vulto. Não era alto nem baixo, era disforme, como uma mancha de tinta preta que ganhou vida e volume. Não tinha braços nem pernas que eu pudesse distinguir, só uma massa escura e amorfa que se movia lentamente, escorregando pelo chão molhado. E o som era o som exato daquela coisa se arrastando, como se estivesse grudada no asfalto molhado, deixando um rastro úmido e brilhante para trás. Meu coração disparou como um motor desgovernado. Tentei me mover, gritar, qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Parecia que eu estava pregado no chão, invisível e impotente, só conseguia olhar aquela visão medonha. A coisa se movia na direção oposta, para o beco estreito que leva à Praça da Sé, um lugar que de dia é cheio de vida, mas de noite vira um labirinto de sombras. Cada arrasto daquele vulto parecia que a neblina em volta dela ficava mais densa, mais escura, como se a própria escuridão estivesse se materializando ali. De repente, o vulto parou. Parou de uma vez, sem aviso, como se tivesse sentido minha presença, mesmo eu estando escondido nas sombras da marquise. E então ele ergueu o que parecia ser uma cabeça. Eu não conseguia ver olhos, nem rosto, nada. Era só um formato arredondado que apontava para o céu noturno como se estivesse buscando algo. E foi aí que aconteceu o mais arrepiante, moço. Um grito. Não um grito audível, não um som que meus ouvidos pudessem captar. Era um grito que vinha de dentro da minha cabeça, que reverberava nos meus ossos, que sacudia cada fibra do meu ser. Era um som de pura agonia, de dor profunda, de um desespero tão imenso que parecia sugar o ar dos meus pulmões e o sangue das minhas veias. Senti um frio que não era do vento, não era do sereno da madrugada.
Era um frio que vinha de dentro, um gelo que atravessava a alma. Minha alma parecia que ia se desprender do corpo, flutuar para fora e se perder na neblina. O grito era tão forte, mas tão silencioso, que eu podia sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto quentes, mas eu não ouvia o choro, não ouvia nada além daquele tormento interno. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, meus dentes batiam uns nos outros e eu não conseguia parar de tremer, mesmo que todo o meu corpo clamasse por paralisação. E então, tão rápido quanto apareceu, o vulto começou a se dissipar na neblina, se desfazendo em fumaça escura, em partículas que pareciam se dissolver no próprio ar até sumir completamente no beco. O arrastar parou, o grito parou, só ficou o silêncio pesado da madrugada e o barulho da minha própria respiração ofegante, que agora parecia alta demais no vazio da rua. O cheiro de café da padaria, antes reconfortante, agora me dava náuseas. Levei horas para conseguir me mover, moço. Horas. Fiquei ali, encolhido, tremendo, até que os primeiros raios de sol começaram a nascer, tímidos, pintando o céu de um cinza claro. Os primeiros ônibus começaram a passar, lentos, e as pessoas começaram a surgir, apressadas para o trabalho. Quando o dia clareou de vez, eu me levantei, cambaleante. Meu corpo estava dolorido, cada músculo reclamava, mas era a minha alma que estava em frangalhos, como um vidro estilhaçado. Andei pela rua, pelo beco, procurei por qualquer sinal. Não tinha nada, nenhum rastro no asfalto, nenhuma marca daquele arrastar, nenhuma evidência de que aquilo tudo não tivesse sido apenas um pesadelo horrível. Desde aquele dia, eu não sou mais o mesmo, moço. Aquela noite me mudou para sempre. Durmo com o olho aberto, moço, sempre atento ao som do arrastar, por menor que seja. Às vezes, quando a neblina desce pesada sobre a cidade, como agora, eu juro que sinto aquele frio de novo, aquele ar gelado que me penetrou e o eco daquele grito silencioso na minha cabeça, me lembrando do terror. Não sei o que era, moço. Um espírito, uma alma penada, um demônio, uma coisa de outro mundo que se arrasta pelas sombras de São Paulo. Só sei que era mau e que mora aqui, nas vielas e nos becos, nas sombras dessa cidade que nunca dorme e que guarda segredos que a gente nem imagina. Zé pegou mais um gole de café, seus olhos ainda fixos em algum ponto invisível na rua escura, como se a qualquer momento o vulto pudesse reaparecer. Ele se encolheu no cobertor e o silêncio voltou a reinar, agora carregado de uma nova e inquietante camada de medo. A noite caía sobre o viaduto do chá. As luzes dos carros riscavam o asfalto como espectros velozes, e o eco distante da metrópole embalava o sono incerto de Severino. Ele se encolhia em seu canto habitual, um pedaço de papelão úmido como único colchão, a camiseta surrada oferecendo pouca proteção contra a brisa gelada que subia do Anhangabaú. Severino, um senhor de rosto marcado por linhas profundas e olhos fundos que viram demais, carregava nos ombros não apenas os anos de vida nas ruas, mas também histórias que a maioria preferiria não ouvir. Contos que a própria cidade sussurrava nas madrugadas. Naquela noite, algo era diferente. O vento trazia um cheiro estranho e persistente, um odor metálico e sutilmente adocicado que o despertou de um sono leve e inquieto. As sombras no elevado. Eu já dormi em muito lugar nessa São Paulo, viu? Debaixo de marquise, em vão de escada de prédio abandonado, até dentro de carro velho na rua. Mas aqui no elevado, de noite, tem uma coisa diferente. Um silêncio que pesa na gente, sabe?
Não é o silêncio da falta de barulho, porque barulho tem sempre. É um silêncio que parece estar escutando a gente, esperando por alguma coisa. Naquela noite, o cheiro era estranho, moço. Como sangue velho, enferrujado, misturado com açúcar queimado. Um doce enjoativo que grudava na garganta. Eu acordei tossindo, a garganta seca, a boca com um gosto amargo. Olhei em volta com os olhos acostumados à penumbra. As luzes laranjas do elevado davam um tom esquisito nas sombras projetadas pelos pilares e pelo tráfego que diminuía. E foi aí que eu vi, lá embaixo, na pista sentido centro, perto daquele pilar drafitado com um dragão verde desbotado, tinha uma sombra que não era de carro, nem de poste, nem de gente passando. Era uma sombra alongada demais, se movendo. Ela parecia se esticar e se deformar, como se fosse feita de fumaça escura, mas com uma densidade que parecia real. No começo, juro pra você, achei que era reflexo de alguma poça d'água no asfalto ou alguma luz torta de carro, mas a sombra começou a se mover sozinha, deslizando pelo asfalto sem fazer barulho nenhum, como se não tivesse peso. Ela ia e voltava, sem um rumo aparente, como se estivesse procurando alguma coisa perdida no escuro. E conforme se movia, moço, parecia que a luz dos postes ficava mais fraca perto dela, como se a própria sombra tivesse engolindo a luz, deixando um rastro de escuridão ainda maior por onde passava. O lamento distante. Eu fiquei ali encolhido no meu canto, atrás de uns sacos de lixo, com medo até de respirar muito forte. Já vi tanta coisa ruim nessa vida de rua, tanta violência, tanta miséria, que a gente aprende a se encolher e esperar o perigo passar. Mas essa sombra, essa tinha alguma coisa de diferente. Uma tristeza, sabe? Uma tristeza tão profunda que dava para sentir mesmo de longe. Era uma dor que parecia irradiar dela, um desespero mudo. De repente, um som começou a se misturar com o barulho monótono dos carros que ainda passavam, ignorando tudo. Era um lamento, baixinho no começo, como um sussurro distante, quase inaudível, mas que foi ficando mais alto, mais sofrido, cortando o ar frio da noite. Não era um grito desesperado, desses de briga ou de assalto. Era um choro, lento, arrastado, cheio de dor e saudade. Parecia vir de dentro da sombra, como se a própria escuridão tivesse lamentando uma perda terrível. E o cheiro? Aquele cheiro doce e metálico ficou mais forte, quase insuportável, como se estivesse grudando nas minhas narinas, invadindo meus pulmões. Eu tapei o nariz com a mão, mas parecia que o cheiro entrava na gente pela pele, pelos poros, me sufocando. A sombra continuou a se mover sem parar. O lamento continuava a ecoar, mesmo com o barulho dos carros passando por cima, como se o som não existisse para ela. E no meio daquele lamento, daquele choro arrastado, eu ouvi uma palavra, uma só, dita num sussurro tão baixo que quase se perdeu no vento, quase uma melodia de dor, mas eu ouvi. Era um nome de mulher. Não me lembro agora qual era, faz tempo, a memória da gente vai apagando as coisas que machucam, mas era um nome sofrido, carregado de saudade, de uma ausência que doía. O desaparecimento na névoa. O lamento começou a diminuir, a sombra começou a ficar mais fraca, mais translúcida, como se tivesse se esvaindo, se dissolvendo no ar. Uma névoa fina, gelada e densa começou a subir do asfalto, envolvendo tudo num véu branco e frio, como um cobertor de fantasmas. A sombra e o lamento foram sumindo juntos, se misturando com a névoa até desaparecerem completamente, como se nunca tivessem existido ali.
O cheiro estranho também foi embora, deixando só o cheiro normal da poluição e do asfalto molhado. Quando a névoa se dissipou e o sol começou a clarear o horizonte, não tinha mais nada lá embaixo. Só o asfalto molhado, as luzes dos carros voltando ao normal, mas o silêncio tinha mudado, moço. Não era mais aquele silêncio pesado de antes, era um silêncio vazio, como se alguma coisa tivesse sido levada dali, um pedaço de alma, talvez. Desde aquela noite, eu evito dormir muito perto daquele pilar. Às vezes, quando o vento sopra daquele jeito frio e úmido, eu juro que ainda sinto aquele cheiro e escuto bem baixinho um lamento distante, chamando por um nome perdido nas sombras do elevado. É a cidade, moço. Ela guarda seus próprios segredos e as suas próprias dores. Severino suspirou, olhando para as luzes distantes da cidade que nunca dorme. Ele apertou o copo de café quase vazio nas mãos e o vento assoviava por entre as pilastras do viaduto, carregando consigo os segredos da noite e as histórias que só os moradores das ruas conhecem. Era uma noite fria e chuvosa em São Paulo, daquelas que fazem a gente querer se encolher debaixo das cobertas. Ricardo, um morador de rua com mais rugas no rosto do que anos de vida, tremia sob o marquise de uma loja abandonada. A fome roncava em seu estômago e o frio parecia penetrar seus ossos. Há dias ele não conseguia uma refeição decente e a esperança, que já era pouca, começava a se esvair. De repente, uma figura se aproximou. Era uma mulher, envolta em um sobretudo escuro, com um lenço cobrindo a maior parte do rosto, exceto pelos olhos, que brilhavam com uma estranha intensidade. Ela carregava uma sacola térmica. "Boa noite", disse ela, a voz suave, mas com um tom que Ricardo não conseguiu decifrar. "Aceita um pouco de sopa e um café quente?" Ricardo mal pôde acreditar. Estendeu as mãos trêmulas e pegou os recipientes quentinhos. O cheiro da sopa era inebriante e o vapor do café aquecia seu rosto. "Muito obrigado, moça", ele murmurou, a voz embargada pela emoção. "Que Deus a abençoe." A mulher sorriu levemente. "Não precisa agradecer. Só prometa que vai se cuidar." Ela se virou e começou a se afastar, desaparecendo na escuridão da noite tão rapidamente quanto havia surgido. Nos dias que se seguiram, a mulher apareceu novamente, sempre à mesma hora, sempre com a mesma sacola térmica, trazendo comida quente e por vezes um cobertor ou um agasalho. Ricardo passou a esperá-la com ansiedade, e as poucas palavras que trocavam eram um alento em sua vida solitária. Ele nunca a questionou sobre quem era ou de onde vinha, apenas aceitava a ajuda como uma dádiva. Certa manhã, Ricardo acordou com o sol batendo em seu rosto. O frio havia diminuído e a cidade parecia um pouco menos hostil. Ele pensou na mulher e sentiu um desejo incontrolável de agradecê-la adequadamente. Resolveu procurar por ela. Ele passou o dia perguntando aos outros moradores de rua, aos comerciantes locais, aos porteiros dos prédios próximos. Ninguém nunca tinha visto uma mulher com as características que ele descrevia. Alguns até zombaram dele, sugerindo que a fome e o frio poderiam estar afetando sua mente. Desanimado, Ricardo voltou para sua marquise ao anoitecer. A chuva fina começava a cair novamente e uma tristeza profunda o invadiu. De repente, seus olhos pousaram em um detalhe no muro da loja abandonada, coberto pela trepadeira. Com um esforço, ele puxou algumas folhas e revelou uma pequena placa de bronze. Nela estava gravado: "Em memória de Dona Ana Lúcia Sampaio, benfeitora da comunidade. Falecida em 20 de julho de 2023. O coração de Ricardo gelou. 20 de julho de 2023. Aquela data era há quase 2 anos. A mulher que o ajudara, que o alimentara e o aquecera em suas noites mais escuras, não podia estar viva. Seus olhos se arregalaram
Era ela. A foto desbotada ao lado do nome mostrava o mesmo sorriso gentil, os mesmos olhos intensos. Ele se lembrou da voz suave dela, das poucas palavras. Não precisa agradecer, só prometa que vai se cuidar. Aquele aviso final ecoou em sua mente. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não era de medo, era de uma profunda gratidão, misturada com uma pontada de melancolia. Dona Ana Lúcia, mesmo depois de morta, continuava a estender a mão aos necessitados, cuidando dele de uma forma que ninguém mais o fez. Naquela noite, Ricardo dormiu um sono mais tranquilo do que em muito tempo, aquecido não apenas pela sopa e pelo cobertor, mas pela certeza de que a bondade, por vezes, transcende a própria vida. E ele prometeu a si mesmo que, de alguma forma, também faria a parte dele. Em meio ao emaranhado de papelões e cobertores que formavam seu lar improvisado sobre o viaduto da Avenida 9 de Julho, em São Paulo, Cícero não se sentia totalmente sozinho. Havia o velho do banco. Não que ele realmente morasse no banco da praça ao lado. Na verdade, Cícero nunca o vira se mover. Todos os dias ao entardecer, quando as luzes da avenida ganhavam um tom fantasmagórico na névoa paulistana, o velho do banco estava lá, magro, curvado, um sobretudo surrado e um olhar fixo no vazio. No começo, Cícero sentia um arrepio na espinha só de olhar para ele. Havia algo de estático e irreal na figura. Outros moradores de rua evitavam aquela praça à noite, sussurrando histórias de um homem que havia morrido ali, esperando por alguém que nunca chegava. Cícero tentava ignorar os boatos, mas o olhar vidrado do velho parecia segui-lo, mesmo quando ele se virava. Uma noite particularmente fria, Cícero tossia sem parar, a garganta arranhava. Sentia a febre subir e o corpo doer. Olhou para o banco e lá estava o velho, imperturbável. De repente, Cícero ouviu um pigarro seco, quase um sussurro rouco. "Você precisa de chá." Cícero se assustou. Nunca ouvira o velho falar. Olhou ao redor, pensando ter imaginado. Mas então o sussurro veio novamente, mais claro. "Ali, na lixeira, tem ervas." Hesitante, Cícero se aproximou da lixeira indicada. Para sua surpresa, havia um pequeno saco plástico com ervas secas de cheiro adocicado. Ele nunca vira aquilo ali antes. Como o velho sabia? Nas noites seguintes, a rotina se repetiu. Cícero tossia e o velho, com sua voz espectral, indicava um pedaço de gengibre esquecido perto de um restaurante ou um limão quase intacto caído de alguma sacola. Cada ajuda vinha acompanhada daquele olhar fixo e da voz arranhada que parecia vir de outro mundo. O medo de Cícero começou a se misturar com uma estranha gratidão. As dicas do velho eram sempre precisas e o ajudavam a amenizar seus males. Ele nunca via ninguém se aproximar do velho, nunca o via comer ou beber. Era como se ele simplesmente existisse naquele banco, preso em um loop eterno. Uma madrugada, um carro desgovernado invadiu a praça, destruindo o banco onde o velho sempre estava. Cícero acordou com o estrondo e correu para ver o que havia acontecido, o coração na garganta. Os destroços do banco estavam espalhados, mas não havia sinal do velho. Nenhum corpo, nenhuma vestimenta surrada, apenas os pedaços de madeira e metal retorcidos sobre a luz fria dos postes. Nos dias que se seguiram, Cícero sentiu um vazio ainda maior em seu canto sobre o viaduto. A tosse voltou com força, e a falta de um sussurro espectral para guiá-lo era quase palpável. Uma noite, enquanto revirava uma lixeira em busca de algo útil, encontrou um pequeno bilhete amassado.
A caligrafia trêmula dizia: "Cuide-se, garoto." Cícero nunca soube quem deixou o bilhete, mas, ao olhar para o lugar vazio onde o velho do banco costumava estar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A rua é minha casa, meu teto estrelado e meu cobertor de vento gelado. Me chamo Valdemar e sou um rosto anônimo em meio à multidão apressada. Meus dias são uma sucessão de amanheceres cinzentos e noites escuras, onde o cheiro de lixo se mistura ao cheiro da solidão. A fome é uma pontada constante no estômago, mas a verdadeira dor, essa reside na invisibilidade. Foi numa noite como tantas outras, dessas que a umidade gruda na pele e o frio parece penetrar até os ossos, que tudo começou. Eu estava encolhido sobre a marquise de um prédio abandonado, meu cobertor rasgado mal servindo de consolo. Os carros passavam, luzes desbotadas na escuridão, e o barulho da cidade era um murmúrio distante, como se o mundo tivesse esquecido que eu existia. Eu não conseguia dormir. A dor no estômago era uma fera faminta, e o frio, um carrasco implacável que me acompanhava a cada arrepio. Meus olhos, cansados e vermelhos, vasculhavam as sombras do beco, buscando qualquer sinal de um resto de pão, uma moeda esquecida. Foi então que ela apareceu. Não era uma pessoa comum. Era uma sombra esguia que parecia ter saído da própria escuridão. Seus olhos, esses olhos, eram como brasas acesas no breu, fixos em mim. Senti um arrepio que não vinha do frio. Valdemar, uma voz sussurrou, e o som parecia vir de dentro da minha cabeça, ou talvez de todas as paredes do beco ao mesmo tempo. Era um sussurro arrastado, como folhas secas no vento. Eu sei o que você deseja. Eu sei o que você precisa. Eu quis gritar, mas minha garganta estava seca, meu corpo paralisado pelo medo. A sombra se aproximou e, sob a luz bruxulhante de um poste distante, vi o que me fez gelar até a alma. Um rosto pálido e macilento, quase sem vida, e dentes afiados como navalhas, que pareciam ter sido feitos para rasgar. "Eu sou sua salvação, Valdemar", continuou a voz, e um sorriso sinistro se espalhou pelo rosto espectral. "Eu posso te dar o que você precisa, mas em troca você deve me dar algo." O que eu tinha para dar? Minha vida já não valia nada. Eu não tinha posses, não tinha família, não tinha futuro. Mas a promessa de não sentir mais fome, de não congelar, de ter um pouco de paz, era uma tentação diabólica. Em meio ao meu desespero, eu balancei a cabeça, um sim silencioso, sem saber que estava vendendo minha alma ao diabo. Os primeiros dias foram um alívio. A dor sumiu, a fome se calou. Eu encontrava comida, não sabia como, mas ela estava ali. O frio parecia não me atingir mais. Era como se um cobertor invisível me envolvesse. Pela primeira vez em anos, senti um resquício de esperança. Mas a sombra não me deixou em paz. Ela voltava todas as noites. Seus olhos vermelhos me perseguiam mesmo quando eu fechava os meus, e sua voz, aquele sussurro arrastado, ecoava na minha mente, lembrando-me do acordo. Ela queria o seu preço. A princípio eu não entendia o que ela queria. Depois, a mudança começou. Eu sentia a minha energia sumir, como se algo estivesse sendo drenado de mim. Eu estava perdendo peso, não de fome, mas como se estivesse murchando. Minha pele ficou pálida, quase transparente. Meus olhos, antes cansados, agora carregavam um terror que ia além do desespero. Eu sentia que ela estava se alimentando de mim, sugando minha própria vida. Eu tentei fugir, tentei me esconder, mas para onde iria um homem invisível? Para onde me esconderia um morador de rua que já não tinha nada? Ela me encontrava, sempre me encontrava. A cada noite, eu sentia minhas forças diminuírem e a sombra parecia mais forte, mais viva. Na minha última noite, eu sabia que era o fim. Me arrastei de volta ao beco onde a minha maldição havia começado. O mesmo lugar, o mesmo frio, o mesmo vazio.
Me encolhi no meu velho cobertor, esperando o inevitável. E ela veio. A silhueta esguia, os olhos vermelhos brilhando como um farol na escuridão. Seu tempo acabou, Valdemar, sussurrou a voz, um triunfo macabro em cada sílaba. Agora você é meu. Senti um arrepio gélido subir pela minha espinha. A sombra se lançou sobre mim. Eu senti seus dentes afiados se fechando no meu pescoço, uma dor lancinante que rasgou o pouco que restava de mim. O grito que tentei dar morreu na minha garganta. A escuridão me engoliu. No dia seguinte, dizem que encontraram um corpo no beco. Pálido, magro, com os olhos vidrados, um morador de rua a menos. Mas eu senti que não era apenas um corpo. Era a casca vazia de Valdemar, o homem que vendeu a alma por um pouco de pão e um calor fugaz, e que no fim se tornou a própria sombra do medo.